Não desista do seu propósito, cara. Você vai deixar de lado o seu testemunho, o testemunho que Deus quer de você, que Deus tem algo grandioso na sua vida. E se você desistir, você vai destruir o testemunho que Deus tem e vai fazer em sua vida. Quantas das vezes nós pensamos em desistir porque nós nos sentimos fracassados, nós nos sentimos inúteis e nós nos sentimos que nós não estamos saindo do lugar. Nós estamos parados no mesmo lugar. Muitas das vezes você sente isso e eu não vou dizer que isso é mentira. Não. Muitas das vezes é verdade. Muitas das vezes nós achamos que nós não nos movemos, que nós não saímos do canto, que nós só estamos andando em ciclo, né? Nós só estamos andando em círculo. Mas a verdade, né? A verdade é que muitas das vezes a nossa proposta vai demorar. Porque Deus está construindo em nós não só a pessoa que Ele quer, mas Ele está construindo também um grande testemunho. E é isso que deve estar acontecendo na sua vida. Diz uma coisa, quantas das vezes Deus te livrou do perigo? Quantas das vezes Deus te livrou da morte? Quantas das vezes Deus te livrou dos maus bocados que você teve que passar para a sua vida? Que você achou que era impossível passar e você passou. Tá? Eu digo isso porque, desde novo, eu sou um homem, tá? Eu gosto de dizer que eu sou um homem de legado, um homem que vai deixar um grande legado. Por que eu digo isso? Desde pequeno, eu tive testemunho. Desde pequeno, do início até o fim. Até hoje eu passo por testemunhos, tá? Eu sou um homem que vou contar muitos testemunhos para os meus filhos, para os meus alunos e para muitas e muitas pessoas. Vou ajudar muitas pessoas, pode ter certeza. Por que eu digo isso? Quando eu era novo mesmo, quando eu tinha lá nas faixas do 1 ano, poucos anos em si, 1 ano e alguns meses, eu encontrei com a morte. Eu tava andando assim dias, né, refletindo. E do nada veio uma visão na minha mente sobre esse acontecimento. E eu enfrentei a morte. Eu enfrentei a morte de frente, entendeu? Eu vi a morte porque eu tive algum problema e quase morri com 1 ano e pouco. Eu não vou citar o problema, mas eu quase morri com 1 ano e pouco, né? Minha mãe orando, pedindo força e proteção pela Virgem Maria e o Senhor para me livrar do mal e de todo o perigo que estava acontecendo. Eu não lembro muito do que aconteceu, eu só lembro que eu estava numa situação crítica, né? Estava ali em beira-morte, mas Deus estava comigo, graças a Deus, né? E eu acredito que desse testemunho, com o que eu tenho sofrido até hoje, Deus tem algo grandioso na minha vida. Porque, cara, o que eu vou dizer, o tanto já que eu tive que passar para estar onde estou hoje, foi muita coisa. Além desse testemunho, eu passei também por outro testemunho. Eu vi a morte novamente numa competição de boi. Uma competição de boi, como assim? Eu, quando era mais novo, quando era jovem, eu gostava muito de me esconder, né? Esconde, tudo, criança. E eu inventei de me esconder do cercado. Nesse cercado, tinha um boi bravo. Só que esse boi bravo eu não tinha visto. Ele que me viu. E quando eu peguei a visão e vi pro boi, o boi tava me encarando. Pelo jeito, tava de camisa vermelha, se eu não me engano. E ele, pelo jeito, era o cara do rebanho. Ele me viu. Minha gente, eu tive... Imagina, uma criança com pernas pequenas naquele tempo. Eu tive que correr sem parar, para poder dar um pulo em meus arames, para poder fugir desse boi. Eu enfrentei a morte novamente e Deus estava comigo e me livrou dessa situação. Cara, eu saí... Foi um dos momentos que até hoje eu gosto de lembrar. Porque realmente, quando eu paro para lembrar o quanto eu sofri, o quanto Deus mudou a minha vida, foi muita coisa, velho. E Ele me ajudou a me tornar quem sou hoje. Outro testemunho maravilhoso que eu tive que passar. Aqui vocês sabem, né? Aqueles postes que ficam quando os eletricistas estão ajeitando, eles deixam aqueles fios soltos, né? Aqueles fios mal encaixados, aqueles fios mal colocados, né? Que às vezes fica assim, até baixo, que dá pra pessoa pegar, né? E eu peguei nesse fio específico. Só que eu não peguei porque eu não sabia que era um fio, tá? Eu achei que era aquele fio onde as pessoas colocam roupa. Tá entendendo? Aquele fio quando as pessoas colocam uma roupa assim na rua e tudo. Porque ele tava numa altura pra ser esse tipo de fio. E eu não prestei atenção na onde ele tava encaixado. Eu só olhei assim e meti a mão e saí arrastando minha mão do início até onde eu podia colocar a mão, né? Depois o fio ficou maior. E quando eu tirei a mão e olhei, né? Porque eu não tava conseguindo pegar mais, né? Conseguindo me arrastar mais naquele fio. Eu olhei pra cima, o fio tava encaixado num poste elétrico. Ele tava encaixado, ele não tava desencaixado, ele tava encaixado. E o negócio tava ligado, pelo jeito. E ali foi pela graça de Deus que eu não morri. Porque, minha gente, uma carga daquela, poderia ter certeza, se eu tivesse levado um choque daquilo ali, eu teria morrido. Eu teria morrido porque a carga é grande. Tá entendendo? A carga é muito grande. E eu não era um homem grande assim, eu era um homem jovem ainda, eu era uma pessoa jovem. Então, com certeza, ou não poderia ter nem morrer, mas
Meu braço ficaria com coisas graves. E eu não fiquei, graças a Deus, eu não fiquei com nenhum algo grave, nem levei choque. Outro livramento que eu tive. Outro livramento também muito importante. Um livramento que eu passei por meio de 2 carros em meio a uma bicicleta, tá? Eu passei em meio de um carro e uma moto ali, numa finura de abertura. Eu quase, minha gente, só for contar o tanto testemunho que eu passei, foi muito. E eu não acho ruim nenhum testemunho que eu passei. Na verdade, eu me sinto orgulhoso por ter passado por essa experiência. Na moral, uma das experiências também que eu tive foi a experiência da cirurgia que eu tive que passar. Uma cirurgia que eu tive que fazer, na verdade. Quem não sabe, eu fiz uma cirurgia por problema, né? Problema na vesícula. Tinha pedra na vesícula. E eu tive que passar por essa cirurgia. Novamente, passei e tô vivo, graças a Deus. Então, cara, eu digo a vocês, eu tenho muito testemunho mesmo. Se eu for contar aqui, o vídeo fica muito grande. E você quer abandonar o seu testemunho porque você não tá tendo visto ou não tá vendo, enxergando as oportunidades e porque você tá achando que você tá dando em círculo? Não. Se você não tá vendo resultados, nem tá vendo algo visível na sua visão agora no momento, procure ver uma coisa. Pega suas versões anteriores, olhem para suas versões anteriores, pensem nelas e veja o que você aprendeu a cada versão. Veja o que você aprendeu a cada versão. Quem ajudou você a se tornar quem você é hoje. Porque muitas das vezes nós só procuramos enxergar ou olhar os resultados visíveis de agora. Mas nós nunca procuramos ver os resultados que nos ajudou a se tornar uma pessoa melhor, né? Os resultados invisíveis que nós deixamos passar muitas das vezes e não prestamos atenção. Então para de ser um cara tão cego assim e procure enxergar mais a pessoa que você é e a pessoa que você está se tornando a cada dia. Porque eu digo a você, eu sou quem sou hoje porque eu tive que passar por essas experiências todas, tá? Muitas experiências desagradáveis, muito livramento. Mas eu tenho certeza, independente de onde eu for estar daqui a alguns anos, eu tenho vários testemunhos maravilhosos para falar. Eu tenho vários testemunhos maravilhosos para falar que Deus existe, que Deus é o meu Criador, que Deus é o meu protetor, que Deus é o meu Salvador. Independente de sucesso que eu terei, eu tenho muito testemunho para dizer e com muito orgulho que Deus é maravilhoso, tá? E você criticando a sua vida ou criticando as consequências das escolhas que você tomou, procure ser grato por cada coisa, e cada momento e cada situação que Deus colocou na sua vida. Porque muitas das vezes você foi livrado de muitas situações que se não fosse por Deus você não teria se livrado, tá? Sinta orgulho da pessoa que você é e da pessoa que Deus tem tornado você. Porque a melhor coisa do mundo é você saber que você está sendo protegido pelo Criador, pelo Salvador, pelo Deus que protege, nos guarda, nos guia e nos livra de todo mal. E que Ele vê algo tão maravilhoso em sua vida que tem livrado você todos os dias de todo mal e de toda maldade que o inimigo tenta usar para nos derrubar. Não seja um homem forte, ou seja uma mulher batalhadora, não desista do seu propósito e faça sua vida ser uma vida de vários testemunhos. Porque no fim, cara, o que importa não é o quanto de dinheiro que você vai ganhar, mas sim as coisas maravilhosas que você conseguiu enfrentar frente a frente. Eu consegui enfrentar a morte muitas das vezes e eu sinto orgulho. Alguns teriam medo, né? Mas não, eu sinto orgulho. Eu sinto orgulho de ter passado por tudo isso. E você? Sente orgulho de coisas que você passou? Ou você sente desgosto pelas coisas que você tem passado e hoje você não vê motivo algum por você ter passado por isso? Vejo vocês na próxima.